Chamo-me Helena Salvador, nasci em Peniche em 1945 e os meus pais, ele era de Peniche e a minha mãe, como era filha de um oficial do Exército, nasceu na Tapada de Mafra. Portanto, era uma pessoa que não tinha assim uma terra. Mas o meu pai tinha e era muito presente na sua personalidade e na sua vida a terra de Peniche, porque já o pai dele também era de Peniche e a mãe. E o pai dele era pescador, tinha sido pescador, depois enriqueceu. Houve uma altura em que a pesca da sardinha foi muito importante durante a Primeira Grande Guerra, em que apareceram as primeiras fábricas de enlatados de conservas de sardinha e, portanto, como era preciso uma grande quantidade de peixe para essas conserveiras, os pescadores foram ganhando mais dinheiro, não é? E isso deu para que o meu avô conseguisse começar a ser ele próprio não só mestre do barco, como o proprietário do barco. Tudo isto ainda se passa numa altura em que os barcos a motor eram raríssimos, portanto eram barcos a remo e a pesca fazia-se da praia, não é? A partir da praia, para depois arrastar as redes até à praia. Mas depois, quando apareceram os motores, e foi nessa altura que de facto começaram a enriquecer e começaram a poder sair para mais longe, aí o meu avô de facto conseguiu ganhar mais dinheiro e ficar proprietário do seu próprio barco. E foi enriquecendo, foi construindo mais barcos. A certa altura ele deixou de ser mestre do barco que tinha e passou a ser só o proprietário e a tomar conta dessa pequena empresa de pesca. O meu pai, no fundo, acabou por ser o herdeiro dessa situação. Não que ele tivesse ficado com os barcos do pai. Ele quis ter os seus próprios barcos, o seu primeiro barco, que ele pediu dinheiro emprestado ao meu pai. E eu tenho até o caderno, que é muito engraçado, onde ele tem as contas todas que fez de pagamentos ao meu avô e que acabei de pagar a totalidade do empréstimo. E esse barco, para ele, foi muito importante porque ele só se casou depois de ter o barco construído e de ser autónomo financeiramente. Nunca foi ao mar com o barco, foi só armador. E aí, de facto, trabalhava ele e o meu avô neste armazenzinho, escritório, que tinha não só a parte de baixo, era o sítio onde se guardavam as redes, não é? Até havia também redes em cima, na parte de cima, junto ao próprio escritório. Depois era um pequeno escritório que eu adorava visitar, porque tinha um cheiro especial, era o cheiro do alcatrão que se usava para tingir, se não me engano. Não sei se era alcatrão, mas parece-me que sim, que era para tingir as redes de algodão, não é? Para as tornar mais fortes, e aquilo tinha um cheiro fantástico. E depois, ainda por cima, tinha sempre muitos gatos, porque as redes faziam às vezes ratos, e portanto em todos estes armazéns de redes havia gatos, e que andavam por ali, não eram animais de estimação, eram mesmo umas máquinas exterminadoras de ratos. Aliás, havia em todas as terras, e em Peniche havia imensíssimos ratos. Gatos pelo meio da rua, toda a gente em casa tinha gatos, precisamente
para caçar os ratos, não é? Pronto. E esse escritório tinha uma janela que dava precisamente para o porto, que era de onde tanto o meu avô como o meu pai mais tarde iam ver a chegada dos barcos, sabiam o movimento que se estava a dar aqui na Ribeira. Depois o meu pai tornou-se autónomo do seu pai, mandou construir uma casa num sítio que o meu avô achava que era muito periférico. Achava que era na periferia de Peniche, porque Peniche era de facto muito pequenino, e ele, meu avô e a família do meu pai viviam todos nessa parte antiga de Peniche, não é? E o meu pai tinha feito o disparate, segundo o meu avô, de comprar os terrenos nos sítios que hoje em dia são o centro de Peniche, não é? E que ele achava, porque é que aquele rapaz foi fazer uma casa na periferia? Pronto, é uma casa numa rua que dá para o mercado, portanto passou a ser um sítio central, não é? Também há um filme do meu pai sobre a construção dessa casa, que é muito engraçado, e sobre a inauguração do mercado. O mercado foi inaugurado com uma grande festa, portanto a casa do meu pai e o mercado são mais ou menos contemporâneos. Se bem que eu penso que a casa do meu pai foi construída antes do mercado. Tenho quase a certeza que foi um bocadinho antes. E isto deve ter sido em 1942 ou coisa assim. E pronto, depois o meu pai ficou completamente autónomo, casou-se, mandou construir uma casa e de facto a minha infância foi extremamente confortável, porque nessa altura a pesca dava dinheiro, dava bastante dinheiro, o que não impedia que em Peniche não houvesse uma grande miséria, porque de facto essa riqueza não era totalmente distribuída pelas companhias, não é? Que eram o grupo de pescadores que faziam parte da traineira, que ganhavam só quando pescavam, tinham, eu não sei muito bem como é que era esse esquema dos quinhões, sei que era por quinhões que eles ganhavam. O mestre ganhava bastante mais, mas os pescadores de facto não tinham uma vida fácil, sobretudo porque havia a época de inverno em que eles não iam ao mar. E isso já tinha acontecido ainda de uma forma muito mais grave no tempo em que o meu avô era pescador e depois nos primeiros tempos de armador, digamos. Era muito comum as pessoas, os pescadores que tinham possibilidade, comprarem um pequeno terreno para, no inverno, terem um sítio onde podiam plantar batatas e vinhas, porque nessa altura o vinho de Peniche era considerado muito bom. Foi uma coisa que desapareceu total e completamente. Já no meu tempo de criança já não se fazia esse vinho. Já não se fazia. Fazia-se um vinho que às vezes a minha avó comprava mosto para fazer um doce que eu adorava, que era a uvada, que era um doce feito com o mosto da uva e com aqueles peros maravilhosos, que são uns peros doces que há agora para esta época do ano. E era uma compota fantástica que eu tenho imensas saudades desse sabor. Mas a minha infância de facto foi muito privilegiada, porque naquele meio de Peniche, tirando os armadores e as pessoas que eram donos das fábricas de conserva, havia uma enorme miséria, uma grande miséria. Isso eu lembro-me perfeitamente, porque houve um ano, na minha quarta classe, que eu fui para a escola primária oficial, de uma forma particular, mas oficial, escola oficial. Havia uma professora que ia à minha casa, a casa dos meus pais, para me ensinar a ler e escrever, para dar o programa todo, não é, da instrução primária, a mim e depois à minha irmã,
Mas quando cheguei à 4ª classe, a professora disse que achava que eu deveria ter contacto com outros miúdos para perceber se de facto como era, porque ia ter que enfrentar um exame ainda por cima, e eu estava completamente isolada em casa e, portanto, não tinha a noção sequer se sabia ou não sabia. Não podia sequer avaliar a mim própria. E essa professora teve a brilhantíssima ideia de propor aos meus pais eu ir para a escola primária. Ela era professora nessa altura na escola primária e tinha uma turma de meninos, de rapazes, que estavam a fazer a 4ª classe. E, portanto, eu era a única menina. Eu fui para lá, os meus pais concordaram, ela garantiu que naquela altura misturar os rapazes com as raparigas era, aliás, o ensino era todo separado, não é? Que ia tomar imensa conta de mim. E lá fui eu para a escola primária com a turma dos meus amigos todos, os meus rapazes, que de facto foi o ano mais glorioso da minha vida. Glorioso. Eu era a única menina numa turma de 30 meninos, ou 20 e tal meninos, quase 30, não é? Eu era uma espécie de princesa. Era de tal ordem que eu era o prémio para quando eles faziam um ditado sem erros, quem estava assim com melhores notas ia ajudar-me no quadro, a limpar o quadro, já viram? Extraordinário, não é? Mas quer dizer, de facto, foi um ano em que eu me senti nos píncaros, não é? Que todos estavam apaixonados por mim, como é mais que evidente, não é? E eu apaixonei-me por um que era o melhor aluno e que eu fiquei, mas foi uma paixão a sério mesmo, mas foi mesmo a sério. Quer dizer, eu depois percebi, quando era mais velha e estava apaixonada, que era exatamente o mesmo que me tinha acontecido na 4ª classe, de facto. E foi uma paixão que durou muito tempo. E, infelizmente, na presença do meu apaixonado, porque ele era filho de um guarda fiscal que mudou de terra. E eu fiquei, de repente, sem o meu apaixonado. Meu namorado. Mas voltando a essa escola, nessa escola havia os meninos que tinham mais dinheiro, que estavam de facto nas primeiras filas, até porque se estavam a preparar, como eu, para fazer o exame de admissão aos liceus, ao passo que os outros iam ficar pela 4ª classe, pelo exame da 4ª classe. E de facto muitos dos miúdos daquela turma iam durante todo o ano descalços para a escola. Isso lembro muitíssimo bem. Só os das primeiras filas é que tinham sapatos. E eram todos, mais ou menos todos, praticamente todos filhos de pescadores, não é? Porque depois havia os sapateiros, havia, pronto, todas essas outras profissões que havia em todas as terras de Portugal, que também ganhavam miseravelmente, não é? E portanto, a pesca ali permitia que os donos dos barcos tivessem uma vida muito desafogada, como eu tive, não é? E permitiram que os meus pais tivessem uma vida ótima, não é? Maravilhosa. Todos os anos fazíamos grandes passeios. Depois nós, os filhos, tirámos cursos, não é? E, de facto, os nossos colegas contemporâneos da nossa idade não tinham as mesmas oportunidades, de maneira nenhuma. Depois começou a melhorar um bocado. Houve uma altura em que esse sistema acabou por ser um bocado melhor, e nos anos 60 já não se via tanta miséria, e a pesca de facto dava dinheiro a toda a gente, de facto, ainda que nas proporções respectivas, não é verdade?
E, portanto, eu devo tudo o que sou e toda a formação que tive ao facto do meu pai estar relacionado e viver da pesca, não é? Viver, sobretudo, da pesca da sardinha, que, muito injustamente, é um peixe que eu detesto. Devo tudo à sardinha, mas verdadeiramente sardinha, o cheiro da sardinha para mim é uma coisa de terror, porque essa tal casa construída pelo meu pai numa altura em que não havia ali nada à volta, foi-se enchendo de vizinhança e tudo à volta eram quintais que davam para a nossa casa e toda a gente passava, desde que havia sardinha, a partir do momento em que começava a aparecer sardinha, toda a gente todos os dias assava sardinhas e de facto era um pivete que se entranhava e o meu quarto, o cheiro das paredes era sardinha e eu fiquei com uma aversão muito grande à sardinha, comer sardinha assada, coisa que não aconteceu com a minha irmã nem com o meu irmão, que gostam imenso de sardinha. Mas olha, aconteceu-me assim. Pronto, eu também nunca fui muito de gostar. Na altura, em pequenina, era muito chata para comer, portanto, então peixe era pior. E com espinhas ainda pior, e portanto aproveitei para decidir que não havia de comer sardinhas e de facto sardinhas assadas nunca as provei, porque sempre que há sardinhas assadas eu peço carapaus e isso gosto muito. Não, são daquelas coisas um bocado inexplicáveis de infância. Quer dizer, as berlengas, havia mesmo gente a viver nas berlengas, não é? Eu lembro-me, em muito pequena, irmos às berlengas passear. Íamos sempre numa das traineiras do meu pai. O meu pai aproveitava pedir, ou numa altura qualquer em que eles fossem para aqueles lados, levavam-nos, não é? E ficávamos lá nas berlengas. Eu nunca estive em pequena, nas berlengas, assim, ir e voltar. Sempre fiquei lá. Fiquei lá ou no Forte, que na altura, a primeira vez que ficámos lá, assim, uma temporada, foi quando aquilo inaugurou como pousada, que era uma coisa luxuosa e fantástica. E depois fomos várias vezes para aquelas casinhas de pescadores que verdadeiramente não eram tanto de pescadores, porque houve gente de Peniche que as comprou ou que as ocupou, não sei muito bem, essa história não sei muito bem, mas sei que havia um tio meu pai nunca teve lá nenhuma casa, mas um tio meu tinha uma casa lá, nessas, em parceria com mais uns amigos, para fazerem umas pescarias, pesca à linha e não sei o quê. E de vez em quando emprestava-nos, não é? E nós íamos para lá. E de facto aquilo era fantástico, estar ali nas berlengas. Não havia as chusmas de gente que há agora, nem pouco mais ou menos, mas lembro muito bem que havia uma gruta na praia, naquela que é hoje em dia a única praia, mesmo praia, que há nas berlengas, que tem aquele bairro dos pescadores ali ao pé. Há uma gruta. Nessa gruta vivia uma família. No final dos anos 80, princípios dos anos 90, eu fui acabar a Escola de Belas Artes que tinha começado e que não acabei porque engravidei. Pensei eu que de um filho, mas afinal eram 2. Portanto, quando eles nasceram, eu fiquei tão ocupada que não consegui acabar de Belas Artes, não é? E depois acabei muito mais tarde, já com 40 e muitos anos, quase 50, fui acabar essa coisa. E havia uma disciplina, e tive que fazer uma data de disciplinas, porque quando eu fui para Belas Artes, aquilo era uma escola de se partir o coco a rir, porque aquilo era uma coisa indescritível, não tinha qualquer espécie de rigor, nem de... aliás, podia-se ir para lá com o 5º ano dos liceus.
Eu é que o meu pai me disse: podes ir para Belas Artes o que tu quiseres, mas fazes primeiro o 7º ano, que é agora o 12º, não é? E de facto ainda bem que disse isso, porque fez-me bem eu ir mais velha para lá. Mas agora, quando retomei, apareceu umas novas disciplinas que eu nunca tinha tido e que tive que as fazer para ficar com a licenciatura. E uma dessas disciplinas era a Sociologia. Claro que devia ser Sociologia da Arte. Era dada por um sociólogo cujo nome não me ocorre, não me lembro, que era um tipo muito engraçado e que pediu para todos nós fazermos um trabalho que tivesse a ver com Sociologia. E eu aproveitei fazer uma coisa que me dava prazer a mim, que era ir fazer um trabalho sobre Peniche, sobre uma coisa particular de Peniche, que era o Campo da Torre. O Campo da Torre e os estendais de roupa que havia no Campo da Torre. Porque o Campo da Torre, quando eu era miúda, ainda não tinha sequer, não era pavimentado, era terra batida e havia até várias aflorações de rochas. E era onde se fazia o arranjo das redes, onde as mulheres, era quase tudo mulheres, que faziam, emalhavam, não é? Remendavam as redes e onde havia uns paus já espetados lá, que era para fazer os estendais. Havia estendais de peixes, não é? Para pôr os peixes ao sol, e estendais de roupa. E a certa altura, quando aquilo começou a querer ter um ar mais de vila grande ou cidade, acharam que aquilo era uma pouca... Mas o termo era mesmo pouca vergonha. Era uma pouca vergonha ter os estendais ali. Aliás, essa frase, pouca vergonha, foi uma coisa que sempre me perseguiu lá em Peniche, porque era muito típico da família dos meus avós, da minha avó, das minhas tias, era pouca vergonha. Havia um sentido muito de ter cuidado com as coisas e de não mostrar cá para fora a sua vida íntima, e portanto eu acho que a pouca vergonha da roupa devia ter a ver com isso, que as pessoas mostravam o que tinham, não é? O que vestiam. E a certa altura aquilo organizou-se o Campo da Torre para ser um sítio, um grande terreiro, pavimentaram-no. E era o sítio onde se faziam as feiras, onde se faziam, quando chegava a festa da Boa Viagem, era ali que montavam a feira grande, com os carrosséis, com essa coisa toda. Eu lembro-me da feira no Campo da Torre desde muito pequena, portanto, mesmo antes de pavimentarem, era ali que se faziam os circos, que eu lembro-me muito pequena de ir ao circo lá e aquilo ainda estar só de terra batida. Quando é que pavimentaram? Ai, não sei. Entretanto, é preciso dizer que eu, a partir dos meus 12 anos, tive que vir para Lisboa, porque em Peniche não havia liceu. E, portanto, eu vim para a casa dos meus avós para Lisboa. E passei a ser uma pessoa, uma habitante de Lisboa e não de Peniche, porque eu só ia para Peniche nas férias grandes e nas férias de Natal e da Páscoa. Não é? E, portanto, há aí coisas que me falharam. Ficaram em relação a Peniche e em relação a quando é que foi ou quando deixou de ser. Foi uma coisa que foi difícil. Bom, mas voltando a esse trabalho, aproveitei, a minha irmã estava a fazer um trabalho de arquitetura em Peniche, que era um trabalho muito interessante, que tinha a ver com a organização urbanística de Peniche. E não era o plano diretor, nada disso, era um estudo mais da parte antiga de Peniche, das coisas que deveriam ser preservadas, como é que deveriam ser tratadas, etc. E eu aproveitei estar lá com ela para irmos, para fazer essa minha investigação. E tenho até bobines e bobines de entrevistas que fiz a pessoas
que viviam à volta do Campo da Torre. E tem coisas delirantes, extraordinárias, que eu aprendi sobre Peniche. Eu fiquei a perceber uma quantidade de atividades que o Campo da Torre tinha, que eu, na altura, não dava por isso, como jogos da bola, não era futebol, era jogos da bola, que era uma coisa que, era que se fazia com os caixotes, como baliza, os caixotes dos peixes. E com bolas, quer dizer, eu nem sei como é que se jogava, mas sei que a caminho de casa da minha avó, nessa tal zona, que era a zona mais antiga de Peniche, e que era uma rua que tinha muita gente, muitas pessoas vindas da Nazaré, muitas mulheres vindas da Nazaré, que aliás eram as únicas mulheres que iam para a Lota. As mulheres de Peniche não iam para a Lota. As mulheres de Peniche não iam sequer à Ribeira despedir-se dos maridos, nem coisíssima nenhuma. Era uma pouca vergonha. Tinham que ficar em casa, recolhidas. E, aliás, dedicavam-se às rendas de bilros. A minha avó era uma grande fazedora de renda de Peniche, de renda de bilros. E a minha tia, irmã dela, que tinha ficado para tia, serzia as rendas. Era uma boa serzideira, não só fazia trabalhos para a minha avó, como para todas as pessoas de Peniche, porque aquilo a certa altura era preciso cozer as rendas, para fazer um napron, por exemplo, e aquilo tinha que ficar sem se perceber que havia ali uma costura, e ela era primorosa, portanto era muito requisitada. E era a maneira dela ganhar uns tostões, não é? De ganhar, eu lembro-me, tinha assim, recebia as coisas as rendas vinham embrulhadas nos papéis de seda, e depois lá iam, nos mesmos papéis de seda, com o custo escrito a lápis por fora. Lembro muito bem disso, de achar aquilo. Pronto, que eu passava muitos dias em casa da minha avó, e sempre que os meus pais vinham a Lisboa ou iam passear a qualquer sítio, eu ficava em casa da minha avó, e portanto aquele comércio eu achava muito engraçado, e era tudo feito à janela. Não só esse comércio, as clientes batiam à janela ou batiam à porta, porque a janela não era tão baixa assim, a casa já era uma casa, tinha o resto de chão alto. Mas ela ia à janela, e a minha avó também, para tratar de coisas, era tudo tratado da janela. E de facto, essa questão das mulheres de Peniche não fazerem outros trabalhos é garantido. Isso eu assisti e depois confirmei nessas entrevistas, não é? Portanto, havia uma comunidade larguíssima de nazarenas, mulheres, os maridos iam lá para a pesca do bacalhau e elas vinham a pé pela praia fora, sempre pela praia da Nazaré até Peniche, com crianças e trouxas, também não tinham muito para transportar, não é? E eram elas que faziam o trabalho da lota. Eram elas que faziam os negócios da lota. Eram as nazarenas, umas desavergonhadas, que davam-se ali com os homens, não tinham os maridos em casa, não é? Portanto, isto da parte das penicheiras, elas eram umas desavergonhadas, não é? E depois tinham aqueles costumes todos delas e a linguagem delas, que era, de facto, tinha um sotaque que eu não consigo imitar, mas que era extraordinário, não é? Porque era muito diferente do sotaque de Peniche, que o sotaque de Peniche é muito parecido com o algarvio, porque havia uma grande comunidade algarvia. Havia muita gente que tinha vindo do Algarve para Peniche, há mais tempo mesmo, e portanto passou a ser o sotaque de Peniche é muito parecido com o algarvio. As nazarenas não, era completamente diferente. E nas entrevistas que eu fui fazendo, que fiz a várias nazarenas, pessoas, mulheres mais velhas, que tinham vindo, de facto, tinham feito essa travessia,
eu via a descobrir muitíssimas histórias. E uma das histórias, agora voltamos à Berlenga, uma das pessoas a quem eu fiz a entrevista era uma das tais crianças que tinha nascido na Berlenga e que vivia nessa tal gruta, do João da Noite. Acho que era João da Noite, o pai dela. João da Noite. E eu lembro quando nós íamos à Berlenga, em pequenas, na traineira, para irmos lá para as tais casas, a minha mãe levava sempre uma série de coisas para dar a essa família que vivia ali todo o ano, numa gruta. Naquela gruta que, se vocês forem lá ver, deve estar tal qual. Eu já lá não vou à Berlenga há uns anos, mas acho que deve estar tal qual. E era onde eles viviam. Depois havia outras pessoas que viviam no Farol, claro, e havia mais uns poucos que viviam nessas casinhas dos pescadores, mas muito poucos. E, portanto, havia sempre esse vai e vem. Agora, eu calculo que naquelas épocas em que a travessia de Peniche para a Berlenga havia dias em que era muito complicada, podia ser muito duro, para além das condições terríveis de vida, mas até para abastecimentos, porque por acaso a nós aconteceu-nos uma fantástica, que eu adorei, que foi a primeira vez que fomos à Berlenga, eu, a minha irmã e o meu irmão pequenino, portanto eu deveria ter para aí os meus 8 anos, o meu irmão 3, depois ele tem menos 5, minha irmã 6, fomos na traineira para ir para a pousada. A pousada era uma coisa, tanto quanto me lembro, e nos meus olhos de criança, era uma coisa luxuosa. Mas devia ser mesmo. E nós fomos no final de setembro, ou naquela altura em que há as marés vivas. E estava muito mau tempo quando fomos para lá, de tal forma mau tempo, que o meu pai até pediu ao mestre: olha, naturalmente o melhor é voltarmos para trás, porque não está capaz para irmos para as Berlengas. E ele disse: não, eu agora já não volto para trás, porque de facto aquele caminho para as Berlengas, para lá, é pior, sempre pior. Mas voltar para trás a meio, a coisa seria complicada. E, portanto, fomos mesmo. Mas houve uma tempestade terrível e nós ficámos nessa pousada, na Fortaleza, ficámos lá uma semana inteira, porque não era possível voltarmos. Aliás, foi uma altura em que houve até um naufrágio muito grande na Figueira da Foz. Foi uma altura que não havia possibilidade, os barcos não podiam sair do Porto de Peniche e, portanto, foi uma aventura. Eu e a minha irmã adorámos. O meu irmão era muito pequenino, talvez não sei, tinha 3 anos para aí, não se deve lembrar. Agora, eu e a minha irmã adorámos, porque ficámos ali presas. Era o senhor Parreira, que era o gestor da pousada. O senhor Parreira era pescador à linha. Bom, portanto, o que nós comíamos era peixe pescado pelo senhor Parreira e os restos que ele lá tinha de batatas e coisas assim. E havia um cozinheiro que fazia uns bolinhos para simular o pão, porque deixou de haver assim muitos mantimentos, não é? Portanto, eu achava aquilo o máximo empolgante. E ainda por cima, só lá estavam connosco um casal de noivos. Tinham ido lá passar a lua de mel e uma senhora que eu fiquei fascinada, que era cantora de ópera e que estava com os sobrinhos e uns amigos, mas era tudo assim uma gente muito extravagante, que eu adorei. E pronto, ficámos ali nas conversas e depois ela começou a ensinar-me a cantar. Foi delirante, foi tão delirante que eu de facto, passado um ano, portanto isto deve ter sido com os meus 8 anos exatamente, eu passado um ano, no tal meu ano de ouro da 4ª classe na escola oficial, houve em Peniche um surto, ou em Peniche, não foi em Portugal inteiro, um surto de febre tifoide. E todas as crianças
tiveram que ser vacinadas. E então foi tudo para o clube de Peniche, em fila, começou-se agora as vacinas da Covid, não é? Só que eram só as crianças e foi tudo vacinado. E eu ia aterrada, porque eu tinha um pânico de injeções, uma coisa terrível, fazia sempre umas fitas enormes quando era preciso tomar injeções. E não queria fazer fitas, porque estava a ver aquela malta toda em fila a tomar as injeções e ninguém chorava, não é que eu ia, mas devia estar com um ar tensíssimo, tensíssimo. E lá um assistente social que lá havia a dar apoio à enfermeira que fazia as vacinas, viu-me com aquele ar aflito e disse: tu estás a olhar muito para aqui, tu de certeza queres ser médica quando fores crescida. Eu disse: não. Não queres? Então o que é que queres ser? Queres ser bailarina, cantora de ópera e pintora. Esta da cantora de ópera era pela estadia nas berlengas com aquela senhora, não é? Que eu fiquei fascinada com aquela. E pronto, e também, olha, fiz uma coisa maravilhosa. Houve uma festa e ele contratou-me logo para uma festa que estava a organizar na Casa dos Pescadores e eu fui de bailarina, toda vestida de bailarina, como se fosse para as silfites. O fato todo feito pela minha mãe, inclusivamente sapatilhas de pano, uma coisa lindérrima. E foi um momento alto da minha vida. E tudo isto por ter ido para a Berlinga, não é? Mas de facto a Berlinga era maravilhoso nessa altura, porque tinha muito pouca gente. Havia um barco que era o Cabo Avelá Pessoa, que levava muito pouca gente. E não havia a mania de ir tudo para as berlengas, não havia. Eu lembro-me que aquilo tinha era uma rataria, quer dizer, era uma coisa impressionante. Eu nunca vi tantos ratos na minha vida, espero nunca mais ver, porque nós íamos para aquelas casas dos pescadores, mas quando saíamos, havia um pavilhão que tinha um restaurantezinho e nós íamos lá jantar. E quando voltávamos para casa para nos deitarmos, ia o meu pai à frente com uma lanterna e a fazer barulho, porque eles passavam, pareciam excursões inteiras, era batalhões de ratazanas, era uma coisa de terror, Eu sei que agora têm feito, aliás, fizeram imensos tratamentos e parece que erradicaram tal coisa, mas aquilo era uma coisa insuportável. Isso lembro muito bem. Desde a minha infância, aquilo talvez não tenha, em termos de flora. Eu agora vi um programa na televisão sobre o restauro que fizeram e o cuidado que têm andado a fazer de repovoar aquilo com as espécies que eram dali mesmo e que a rataria que deu cabo daquilo tudo, não é? E as gaivotas. As gaivotas eram aos trilhões também. Aos trilhões. E penso que não deve ter havido, quer dizer, agora deve haver mais plantas diversificadas, que já havia, nessa altura havia bastante. Aliás, era muito giro, porque aquilo na primavera, até de Peniche, em dias muito bons, via-se que se via muito verde. Naqueles dias mais límpidos, via-se que não era só rocha, que havia ali plantas, qualquer coisa verde, não é? Mas depois não sei, depois houve uma altura que aquilo tinha imenso, não é musgo, aquelas coisas, aqueles catos, como é que aquilo se chama? Churões. Tinha trilhões de churões. Trilhões. Era uma verdadeira... era isso, e lagartixas. Também tinha lagartixas, também imensas, de feitios diversos. Também era uma das coisas que nos divertia ver. E depois, de facto, nós também íamos de uma forma muito
muito privilegiada, porque íamos na traineira e depois ficava uma chata, aquelas chatas que vão nas traineiras, uma chata ficava lá para fazermos as voltas às grutas, que também não havia ninguém a ver, não havia cá. Era, de facto, aquilo era um paraíso autêntico. Esses dias era praticamente só passear, porque também não se ia muito longe, não é? Até porque os meus pais não nos deixavam andar lá sozinhas. De facto, aquilo é perigoso, portanto íamos sempre com eles, não é? Para dar aquela volta do costume, que era ir até à pousada, depois voltar para fazer farol e não sei o quê. Aquilo não tem muito mais para andar. Havia um burro, que se lembram que havia um burro, que era o burro que transportava as coisas que vinham dos barcos, os mantimentos para os faroleiros e isso. Não havia muito mais para fazer, mas nós divertíamos, fosse com o que fosse, não é? Quer dizer, nós estávamos habituadas a brincar, a inventar brincadeiras, não estávamos dependentes assim tanto dos brinquedos como estão hoje em dia as crianças, de maneira nenhuma, não é? Nós estávamos habituadas a brincar com o que houvesse, e isso era transversal a todas as classes sociais, de facto. Apesar de eu, com certeza, que ter brinquedos que os meus colegas não tinham, não é? Mas não era a quantidade de brinquedos que nós agora temos, nem pouco mais ou menos. E como brincávamos muito no quintal, eu lembro, eu tinha uma arca, que era a minha arca do tesouro, que era de coisas que eu encontrava na terra, de bocadinhos de porcelana, bocadinhos de barro, bocadinhos de vidro, tudo isso eu colecionava, achava umas coisas, era encontrar tesouros, quer dizer, eram coisas que hoje em dia não passam pela cabeça dos miúdos, não é? E depois que a senhora veio para Lisboa, a senhora continuou indo para as berlengas? Ou... Para as berlengas fui algumas vezes, mas já não era essa frequência, até porque a certa altura, sobretudo depois de ter casado, eu só ia férias, já não ia às férias todas como ia em miúda, não é? Portanto, ia muito poucas vezes, e as poucas vezes que ia, de vez em quando lá ia à berlenga, e aí eu deixei de deixar graça ir à berlenga, com toda a franqueza, porque uma coisa era ir e ficar lá, e depois de ter tido essa experiência, ir às berlengas naqueles barcos, chegar lá, dar 2 mergulhos no meio de uma praia carregada de gente, não tem espaço para ter aquela gente toda, e depois voltar, acho que não tinha graça nenhuma. Isto começou depois a crescer o número de gente e sobretudo, eu deixei de ter acesso a poder estar lá. Primeiro porque essa pousada deixou de funcionar. Depois, mais tarde, mas muito mais tarde, passou a funcionar como uma coisa tipo cooperativa. Isso já foi depois de 25 de Abril. E, de facto, eu ainda fui visitar isso. Mas achei aquilo, fez-me tanta pena, porque achei que aquilo estava com um ar completamente destruído e, portanto, não deixei de deixar graça, não. Para mim já não era a mesma experiência, não valia a pena. O meu pai nunca deixou de ser armador, nunca. Aliás, a certa altura desfez-se primeiro do Sansão, deste vermelho, não é? Vendeu a um dos mestres, a um mestre que lá estava, não é? Depois acabou mais tarde por vender a atleta. Ele dizia o campeão e a atleta. Nunca percebi, não sei se era pela terminação, mas era assim. A atleta, ele vendeu também a um mestre dele. E manteve sempre o campeão até morrer, e fomos nós, seus herdeiros, que ficámos com um campeão numa altura em que a pesca já era uma coisa muito complicada, em que já não tínhamos
pessoal, nem ninguém que pudesse gerir tal coisa, e coincidiu com a altura do Cavaco que queria que de facto os barcos fossem todos abatidos, as traineiras que já não estavam, já não tinham possibilidade de ser renovadas, e portanto nós vendemos-la não, tivemos que a abater. Tivemos que a abater, para grande desgosto da minha mãe, e nós também tivemos muita pena, mas verdadeiramente. Eu e a minha irmã a viver em Lisboa. O meu irmão, na altura, estava na tropa, já não me lembro, olha, eu já nem sei o que é que ele estava a fazer, mas não queria de maneira nenhuma meter-se no negócio da pesca, portanto não dava. Acabou. Foi uma coisa que acabou. E com muita pena. O meu pai manteve sempre isso. A certa altura foi convidado para ser presidente da Câmara. Mas eu não estava muito presente nisso. Com toda a franqueza, já foi uma altura em que eu vivia em Lisboa e também nunca me quis meter muito nisso, porque eu também não tinha, francamente, não era nada cúmplice da política daquela altura e, portanto, isso do meu pai ser o presidente da Câmara não era uma coisa que me enchesse de grande alegria, e se bem que o meu pai sempre dissesse e mantivesse que ele não tinha nada a ver com a política, não sei o quê, e até era crítico em relação à política de Salazar, é verdade que até era, mas era crítico, mas ia-se aproveitando, efetivamente. E depois, para ele era um prazer muito grande ser presidente da Câmara daquela terra, porque era a terra dele. Era a terra dele, de facto, e ele achava que podia fazer coisas por aquela terra. E, portanto, foi numa de querer fazer qualquer coisa pela terra. E também ter prestígio numa terra onde ele nasceu, não é? Portanto, são coisas que ficaram, são mais da vida dele sem eu estar presente, não é? Portanto, também nessa altura já não estava, já era crescida, já não vivia lá sequer, e estava mais interessada na minha vida, tinha ido para Belas Artes, depois casei, tinha os filhos, não sei o quê, quer dizer, essa parte toda de Peniche ficou como uma vida que já não era exatamente a minha, não é? Eu fiz uma recolha muito grande, muitas entrevistas a muita gente, e aí há muitas coisas que até vêm escritas no livro do Mariano Calado, como sendo coisas que toda a gente me confirmou, que era essa divisão das comunidades, das mulheres, as que vinham de Vila do Conde, que eram as pessoas que faziam o arranjo das redes, as nazarenas, que eram quem tratava do peixe, quem tinha a ver com o peixe, e as penicheiras em casa. E depois, a certa altura, eu, para fazer esse trabalho, tive que ler mais coisas para além do livro do Mariano Calado, que já tem muita informação, mas li também outros textos mais antigos, e de repente apercebi-me que isso das mulheres de Peniche, naturais de Peniche, estarem sempre recolhidas, tinha uma razão histórica, tinha uma razão histórica de ser. Tinha a ver com quando Peniche era uma terra muito pequenina, sempre teve aquele forte, e aquele forte com militares, não é? Aliás, foi durante muito tempo uma espécie de prisão domiciliária, porque como as portas de Peniche se podiam fechar, e eu ainda me lembro de fecharem as portas de Peniche, não é? Que havia 2 sítios, 2 pontos, era aquela coisa que entretanto deitaram abaixo e abriram a estrada principal para entrar em Peniche, mas eu lembro-me dela ainda, eu lembro da inauguração disso, lembro-me dela ainda ser uma porta pequena, de muralha, e havia a outra que era a Ponte Velha, aquela outra entrada, porque quando eu era pequena o istmo de Peniche era muitíssimo mais curto que é agora, muito mais. Da parte que dá para a Praia Norte, de facto, era mais ou menos assim, mas tudo o que dava para o outro lado
que era o Pragal, chamava-se o Pragal, era muito mais curto, até porque a praia de Peniche, onde nós íamos tomar banho, não era onde é agora, no Molho Leste, não havia sequer molho, não é? Era uma praia que começava em Peniche, efetivamente, logo a seguir àquela docazinha que há em frente da Câmara Municipal. E atravessávamos uma ponte que também ainda lá está, mas que era mais antiga, claro, de madeira, e íamos para a praia. Ali logo tinha umas dunas enormes e, quer dizer, a parte de terra aumentou imensíssimo. A praia de Peniche era muito mais para dentro e de facto era para ali que nós íamos, para a praia, era para esse sítio. Depois foi construído o molho Leste e aí ficou dividido e ficou um bocado dividido essa praia, deixou de ser tão boa porque as águas estavam mais paradas, não é? E como tinham feito, entretanto, caminhos para a construção do Molho Leste, nós íamos de carro para o outro lado do molho, que é agora os supertubos. Pronto. Aí passámos a ir para aí, junto ao molho, mesmo junto ao molho. Como é que era a relação do resto das pessoas de Peniche com a praia? Havia muita gente que frequentasse assim a praia? Não. O meu pai não sabia nadar, por exemplo. As minhas tias só começaram a ir à praia, usar fato de banho, já eu me lembro, portanto já eu era crescidota, porque as pessoas de Peniche não iam à praia. Isso da praia foram as pessoas que iam com mais dinheiro e de outros estratos sociais, que vinham de outras terras, de Lisboa e não sei quê, é que começaram, é que iam para a praia. E o meu pai começou a frequentar essas pessoas, e por isso é que se casou com a minha mãe. Porque havia umas famílias de militares da Fortaleza, aquilo havia ali, iam para lá, eram destacados militares para ali, não é? E alguns acabavam por se fixar em Peniche. E um deles eram uma dessas famílias, era uma família que eu agora também não me lembro, era uma tia da Berta Craveiro Lopes, da mulher do presidente, que seria depois mais tarde Craveiro Lopes, presidente. E portanto, esse dito Craveiro Lopes e seus respectivos filhos iam para lá passar as férias e a certa altura o meu avô, que tinha estado na Índia também como oficial, veio da Índia e quando chegou essa família Craveiro Lopes, com quem eles estiveram sempre juntos, porque Craveiro Lopes era primo direito da minha avó e o meu avô sempre trabalhou com os ditos Craveiro Lopes, primeiro o pai desse presidente e depois o próprio presidente, e eles convidaram os meus avós com as suas meninas, que tinha 2 filhas muito bonitas, para irem passar as férias lá a Peniche. E o meu pai, que era dos poucos autóctonos que tinha o privilégio de ser amigo das meninas e dos meninos que vinham de Lisboa e de outros sítios, porque era giro, era muito bonito, ruivo, de olho verde, era giro e era esperto e era engraçado e passou a ser amigo deles, mas apaixonou-se pela minha mãe e pronto, ela ainda teve um ano a recusar mas depois no ano seguinte lá sucumbiu e foi um casamento que não foi propriamente muito bem visto da parte dos meus, não diretamente dos meus avós, mas da família deles, que são uns cagões muito grandes e que achavam que ele ainda cheirava muito a peixe, não é? E, portanto, mas a minha mãe nisso não se ralava nada, não teve mais pequena, não tinha esses problemas, não tinha. E, de facto, foram um casal até bastante feliz.
e aprenderam muito um com o outro. Eu acho que o meu pai, então, com a minha mãe, aprendeu imenso, imenso. É engraçado, porque, de facto, socialmente, a minha mãe até tinha acesso a coisas que o meu pai em Peniche não tinha. E, como, por exemplo, a música. Mas o meu pai é que era o apaixonado pela música, não era a minha mãe. O meu pai tinha o seu escritório lá em casa, com música clássica, e quem ouvia todos os dias, ele ia, fechava-se lá, ia para lá ouvir música. E, portanto, era um homem muito curioso, muito inteligente, muito curioso, sempre cheio de vontade de mexer em tudo o que pudesse, desde as pinturas à fotografia, ao cinema. Era um curioso, era uma pessoa que gostava de experimentar tudo. E tirava muito prazer dessas coisas, e portanto eu acho que ele aprendeu teve acesso a muitas coisas através da minha mãe, muito mais do que em sentido contrário. E esse gosto da senhora pelas belas artes veio a partir do pai da senhora? Não sei onde é que veio. Eu acho que de certo modo tem a ver um bocadinho. Eu e a minha irmã também foi, a minha irmã foi para belas artes, mas foi para a arquitetura. Uma coisa mais séria. Mas, não, tem a ver, tanto a minha mãe como o meu pai eram pessoas com imaginação e eram inteligentes. E tinham coisas curiosas, muito giras. Por exemplo, tenho ali umas cartas maravilhosas que os meus pais escreviam aos meus avós quando o meu avô foi destacado para Moçambique. E era em formato de jornal, como se fosse um jornal. É uma coisa delirante, de bonita. São umas coisas maravilhosas. E em que os dois faziam reportagem em desenho. Portanto, desenhavam os dois muito bem. Cada um com um estilo diferente, mas desenhavam muito bem. E portanto, eu acho que isso teve importância. Não sei especificamente de qual, mas os dois tinham curiosidade e gostavam de ver e proporcionaram-nos sempre, a mim e à minha irmã e ao meu irmão também, claro, idas a tudo quanto há. Nós vinhamos a Lisboa muitas vezes para ir ao São Carlos, ao balé, para virmos ao cinema, ver filmes que só lá chegavam muito mais tarde, para irmos às exposições. Portanto, pois, Peniche não tinha água. Não havia água, todas as casas tinham que ter uma cisterna, porque não há água, pura e simplesmente, não é? E eu lembro-me muitíssimo bem de haver muitos dias em que a água não chegava, mesmo a água canalizada. E a água canalizada já é uma coisa recente, dos anos 30 e tal, lá. E canalizada para a casa das pessoas ainda é mais recente, porque as pessoas iam apanhar às bicas, às bicas públicas, para encher a água. Então, para lavar a roupa, descobriram que no Pragal, que é aquele tal sítio, que é o Istmo, não é? Havia água, abriam uns furos, havia uns poços, e havia água que devia ser também água do mar misturada com água doce de algum braço de água que ali chegava. Portanto, devia ser uma água salobra, mas que dava para lavar a roupa. Então, quem fazia o seu poço, eu isso lembro-me perfeitamente de chegar lá, de haver vários poços feitos por essas mulheres, que eram as lavadeiras, que acabavam por pôr umas pedras à volta e que punham às vezes punham também umas plantas e umas canas e isso para proteger o poço. E era ali que iam lavar a roupa. E daí ser uma imagem que se via constantemente passar pela praia. Elas iam pela praia com os grandes alguidares à cabeça, cheios de roupa. E era ali que iam lavar a roupa. E como era um bem absolutamente
notável, e não eram muitos os poços. Aquilo era disputado, mas disputado a sério. E havia ali zangas entre mulheres, coisa a sério. Algumas iam lavar num sítio que era uma ribeira, que devia ser um dos sítios de onde vinha a água, que se infiltrava na areia, para os tais poços. Havia uma ribeira, que eu acho que hoje em dia já não existe, está seca, mas que era junto ao Molho Leste. Eu tenho a impressão que ainda há lá uns restos de vez em quando. E aí é que quem não tinha poço tinha que lavar ali, porque em Peniche água nunca houve. Não havia de todo, aquilo tinha sido uma ilha. E por isso é que a cisterna da Fortaleza era fantástica. E vocês já viram alguma vez essa cisterna? É maravilhosa, é uma coisa lindíssima. É muito bonita. E era fundamental. Mas todas as casas melhorzinhas que eram feitas tinham todas uma cisterna, que era a única maneira de se ter água garantidamente. E essa cisterna da Fortaleza, ela chegou a alimentar de água a cidade? Pelo menos a própria Fortaleza, porque a Fortaleza, com aquele tamanho todo, primeiro era um quartel, não é? Um quartel onde havia mesmo guarnição militar. Depois acabou por ficar como prisão política. E essa cisterna deve ter funcionado, com certeza, para abastecimento, pelo menos dessa zona, dessa gente que ali estava. Pois. Cá para a população, não sei. Nunca ouvi falar nisso. Mas também não é do meu tempo, atenção. Quando eu nasci já havia água canalizada na casa das pessoas, não é? Eu nasci em 45 e eu acho que a canalização, e isso foi no final dos anos 30. Não era muito longe também, mas foi... As pessoas poupavam muita água, até porque havia muitas horas do dia em Peniche que não havia água. De vez em quando, depois quando saía tudo amarelo, barrenta. E luz também, a eletricidade também falhava muito frequentemente, era muito frequente falhar. Mas eu acho que isso era capaz de ser comum a todas as terras de Portugal, não é? Devia ser. A festa de Nossa Senhora da Boa Viagem, quer dizer, aquilo, sempre houve esse culto à Nossa Senhora da Boa Viagem. Mas houve uma época em Portugal, no tempo do Leitão de Barros e não sei o quê, que começaram a mexer muito no folclore, nas coisas que eram... E de certo modo, foi a grande invenção dos reis folclóricos e o reviver, de fazer reviver coisas que já estavam um bocado em decadência ou que nunca tinham tido o esplendor dessa época. E houve um padre lá em Peniche, que era o Padre Bastos, que foi um padre que vocês naturalmente já ouviram falar, que teve muita importância em Peniche e que a certa altura começou a organizar a festa de Nossa Senhora da Boa Viagem como uma festa mesmo de pescadores e implicou tudo o que era pescadores, as traineiras a fazerem a procissão do mar, a serem ornamentados os barcos, a fazer uma festa em terra com eles todos vestidos com aquelas que eram mais ou menos todos os pescadores tinham, que eram uns casacos de xadrez de lã, e eles iam todos com as suas coisas e tal, com remos. Mas essas festividades acabaram por ser muito impulsionadas por esse Padre Bastos, porque seriam umas festas muitíssimo mais pequenas. Ou era uma coisa, que isso é que não foi nada de influenciado por ninguém, era uma coisa que existia mesmo, que eram os círios. Os círios para os remédios. Os círios que se faziam, era agora nesta altura do ano, no outono, que se faziam os círios, vinham carroças. É engraçado que era uma coisa mesmo das freguesias de Peniche, da parte de terra. Portanto, vinham daquelas terrinhas da Consolação, de São Bernardino, de Ferrel, vinham
carros puxados por cavalos e por burros e isso, vinham por ali fora, todos enfeitados, e faziam um grande conjunto naquele terreiro dos remédios. E aí, gastronomicamente, não havia nada de especial. E, aliás, Maria, não é? Que se fazia dos círios para os remédios, ainda persistiu durante algum tempo? E até há muito pouco tempo havia. Depois deixou de ser com cavalos e com mulas e tal, para ser com tratores. Mas eu ainda fui ver círios quando estava na Machamba, com os miúdos, ainda íamos ver os círios, mas já não tinha... As únicas coisas que eles vendiam, que traziam para vender, era aquelas imagens feitas em gravura, mas decoradas com pratas e isso. Isso é quando eu era miúda, depois disso tudo isso desapareceu. O resto das feiras, as feiras da Nossa Senhora da Boa Viagem, eram feirantes nacionais que andam a fazer as feiras todas de Portugal. Também começaram por ser miseráveis totais. Eram umas barraquinhas muito, muito miseráveis, que traziam umas coisas e tal, assim. Não tem nada a ver com o que é hoje em dia uma feira, mas absolutamente nada. Traziam eram barros. Às vezes traziam uns barros. Eu ainda tenho barros comprados na feira de Peniche, que eram barros, pronto, feitos assim, tradicionalmente, em olarias pequenas. Nem sei se eram dali da região, se eram noutros sítios, não sei. Mas, de resto, aquilo depois passou a ser uma feira completamente estereotipada, sem graça nenhuma. Aliás, eu acho que de Peniche não há propriamente coisas gastronómicas, porque até os doces que agora há, que são, sim senhora, são feitos, eu lembro-me desde pequenina, que já eram feitos lá, mas são coisas que foram passadas por essas famílias que vinham de vários sítios, os esses de amêndoa, ora, aquilo não há ali amendoeiras, portanto é mais que evidente que foram coisas trazidas de outro sítio, feitas por algumas senhoras, que depois ficaram como uma tradição que toda a gente quis fazer e passou a ser os esses de Peniche. As brisas, por exemplo, isso ainda é mais recente, isso já eu tinha para aí uns 8 ou 9 anos, foi num café que começaram a fabricar aquilo, que é um bocadinho parecido com os quindins. Peniche era uma terra de pescadores muito pobre, originalmente. Todas as terras de pescadores em Portugal eram as terras mais pobres, muito mais pobres ainda que as terras do interior, porque os pescadores eram a classe mais baixa economicamente de todo o Portugal. Sempre foi uma vida muito miserável, e mesmo muitos daqueles migrantes dentro de Portugal que iam fazer as vindimas nos sítios e que iam à apanha como os ceifeiros e não sei o quê, ou nas lesírias, era gente que vinha, muitas vezes alguns, vinham de Aveiro, vinham da Figueira da Foz, vinham de sítios em que a pesca no inverno não se fazia, só se fazia em pleno verão e com muito más condições. Portanto, era pessoas que andavam de um lado para o outro à procura de trabalho, e era quase tudo gente da borda d'água. Não tinham terras, só tinham esse labor do peixe, nem sequer eram donos de barcos, a grande maioria. Portanto, eram os miseráveis dos miseráveis. Portanto, gastronomia não há. As pessoas comiam peixe. Pronto. A ovada era uma coisa, é um doce, com certeza, dos sítios em que há vinho, que por acaso em Peniche havia vinhas, de facto, e era considerado um vinho bom, porque era um vinho de areia, como o de Óbidos e dessas zonas, mas depois deixou de haver. Já eu crescidinha não, mesmo pequena, 6, 7 anos, já não havia vinhas. Havia uns restos, nós tínhamos um terrenozinho que era a tal Machama, que era a fazenda.
a fazenda. Era fazenda e nós, como aquilo era considerado estar muito fora de portas, íamos de vez em quando fazer piqueniques à fazenda. E essa fazenda, de facto, ainda tinha uns restos de vinhas lá postos. Tinha. Mas pronto, não foram tratados e tal. Deixaram de ser tratados. Depois o meu pai é que começou a querer fazer lá uma horta como deve ser e tal. Mais um hobby que ele tinha. Tudo o que vos possam dizer que era gastronomia de Peniche é de gente que acha que é muito antigo, 50 ou 70 anos, ou 100, vá lá. Não, são coisas que se percebe que não podem ser dali, por isso aquilo ali não há agricultura, não há nada, aquilo não tinha nada, aquilo era a pobreza mais franciscana que há. A única riqueza daquilo sempre foi à volta da fortaleza, não é? E os filhos e os netos da senhora, eles têm uma relação com Peniche? Olha, o André tem. O André tem porque o André foi muitas vezes em pequenino para a casa dos meus pais. Ainda a minha mãe era viva e o meu pai morreu quando ele tinha 1 ano, precisamente. Portanto, ele do meu pai não se lembra, mas lembra-se da casa da avó e lembra-se das coisas que estavam em casa da avó e das conversas à volta de tudo que tinha a ver com pesca e com a vida de Peniche. E ele sempre se interessou muito por esse tipo de coisas. De facto, é engraçado. Sim. Ele sempre teve uma percepção. Ele dizia aqui de minha casa, dizia assim, gosto tanto da casa da avó, é toda feita de mobília. Ia querer dizer de madeira. Mas é engraçado, porque é desde pequenino que ele gosta da madeira e dessas coisas. Depois os outros sempre... Depois havia essa ligação, que era uma ligação muito afetiva, porque o Natal passava-se lá e era uma festa sempre muito saborosa, que a minha mãe ficava semi-morta, mas fazia umas festas de Natal fabulosas, muito giras, e portanto esses mais velhos têm uma relação com o Peniche que tem a ver com a casa da avó e não tanto com Peniche em si, não é? Essa casa ainda existe, tivemos a sorte de a vender a umas pessoas que quiseram comprá-la para fazer um hostel. Aliás, neste momento é um hostel. E, portanto, não para deitar abaixo. O que para nós foi muito bom, porque sempre que passo lá, vejo, está inteira, por enquanto, até ver. Mas agora, hoje em dia, de facto, meu irmão vive em Peniche. Vive em Peniche e mantém um bocadinho o testemunho do meu pai. Também gosta de se meter nas autárquicas. Agora, por exemplo, concorreu à Assembleia Municipal. Vive lá e é muito engraçado ao mesmo tempo, porque ele ficou com uma coisa, com uns hobbies também muito curiosos. Adora ir fazer festas medievais. É ele que é o organizador da festa medieval de Óbidos. Tem então um largo conjunto de figurinos medievais, porque gosta de representar. Pronto. Ali em Peniche aquilo nunca teve vida cultural. Até talvez tivesse um bocadinho mais quando eu era pequena. Olha, que hoje em dia não há um cinema em Peniche. Não há uma biblioteca, que foi a Gulbenkian que lá pôs, mas não sei qual é a utilização daquilo. Não há uma livraria. É uma terra, sob o ponto de vista cultural, absolutamente miserável. Miserável. É uma pena, porque quando eu era pequena, aquilo era aquela pobreza franciscana, e portanto a cultura ali seria para muito menos gente, não é? Muito pouca mesmo, mas havia 2 livrarias, havia um cinema grande, um cinema grande,
Cinemar, ou como é que se chamava, tinha assim o nome desse género. E agora não há nada disso. É a escuridão total. E tem uma universidade. No outro dia eu estive lá em Peniche com as minhas sobrinhas, e houve uma delas que vive em Lisboa que disse: a minha mãe está sempre a dizer, tu devias vir era para Peniche. Ela disse: Cristina, não vais. Tu estás habituada a viver em Lisboa, tu não vais conseguir viver em Peniche. É para que aquilo é a escuridão. Por amor de Deus, eu bem sei que as pessoas estão perto, metendo-se num carro de qualquer outro sítio, mas uma coisa é terem que se meter num carro para fazer qualquer coisa, outra é terem na sua terra um sítio onde possam folhear um livro e ver o que é que há, ou ir ao cinema. Já nem estou a falar em teatro, que no tempo do meu pai havia récitas. Até tenho fotografias do meu pai numa récita de infantil. Havia. As pessoas faziam teatro amador. E agora não fazem nada. Só veem televisão. Não fazem mais nada. É mesmo uma terra particularmente fechada sob o ponto de vista cultural. Faz muita pena, mas é assim. Andou para trás. Portanto, agarram-se a coisas que... Pronto, está bem. As festas, pensam, uma grande tradição. Grande tradição, quer dizer, foi uma tradição inventada. Olha, é melhor que nada. Mas não é uma tradição como deve ser, não é? As rendas, sim, isso aí é uma coisa, é uma tradição de Peniche que deve ter sido trazida lá por Vila do Conde, quase de certeza, não é? Porque é a mesma técnica e deve ter sido trazida de Vila do Conde. Vila do Conde, ou não sei aquilo, acho que é uma técnica que tem a ver com a Bélgica, com a Antuérpia, com esses países, e portanto deve ter havido alguma troca, qualquer coisa, mas não sei se em Peniche, de Vila do Conde, porque gente de Vila do Conde a ir para Peniche houve muita. Porque Peniche, a certa altura, foi o principal porto de pesca da costa portuguesa. Portanto, aquilo tinha lá gente de toda a parte de Portugal. Que os outros portos não estavam tão bem apetrechados como aquele.